Agora, eu e Luciano Augusto estamos recebendo aqui a visita do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá. Muito bom dia, secretário. Seja bem-vindo ao Pan News. Bom dia a todos os colegas aqui do estúdio. Bom dia muito especial para toda a população que nos assiste e que nos ouve. É um prazer muito grande poder estar aqui nessa manhã, conversando e sendo muito transparente com a nossa população, para que todos saibam o desafio, mas também o prazer que é de trabalhar para tentar sempre levar mais paz e tranquilidade para a nossa população. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado por aceitar o convite, secretário. Vamos começar falando por um assunto bem quente, né? Eleições 2024, já temos aí 11 mil profissionais da segurança pública atuando especificamente em Fortaleza e em Caucaia, cidades onde acontecem segundo turno, para a escolha do próximo prefeito. Como que vem sendo a integração, né, desse trabalho dos nossos agentes da segurança para combater os crimes, principalmente eleitorais? Olha, ele vem sendo feito já há algum tempo. Nós começamos esse diálogo, né, através principalmente das inteligências, fazendo um diagnóstico e elencando diversos cenários para nós antes mesmo do primeiro turno. Então, esse trabalho já vem sendo feito há algum tempo e o primeiro turno mostrou que ele foi profícuo, que foi efetivo. Nós tivemos problemas, efetivamente teríamos, né? Ainda mais numa eleição como no Brasil, e aqui ela é muito acalorada, mas nós cuidamos dos 184 municípios, com mais de 20 mil agentes das forças de segurança, e os problemas que aconteceram nós conseguimos equacionar e levar a cabo. E agora, para o segundo turno, nós só demos sequência ao que já tinha sido feito no primeiro turno, e eu determinei lá a minha equipe, que assessora, fazer um debriefing, né? Fazer uma reunião logo após o término do primeiro turno. Eu falei, reúna novamente todas as forças que trabalharam conosco, vamos ver os pontos positivos, os pontos negativos, onde podemos melhorar, onde acertamos, onde erramos, o que a gente pode fazer para que agora, que temos só 2 municípios, no entanto, são 2 municípios gigantes aqui da região metropolitana, como a gente pode melhorar o processo. E isso foi feito, tanto que nós cuidamos de 184 municípios com mais de 20 mil agentes e vamos cuidar de Fortaleza e de Caucaia com mais de 11 mil agentes. Eu realmente determinei para carregarmos nesse planejamento para que a população perceba segurança nas ruas e tenha muita tranquilidade para se deslocar no seu ir e vir, para exercer esse seu direito de cidadania. Então, só nesse final de semana, sábado e domingo, serão mais de 11 mil agentes das forças de segurança, só da Polícia Militar, 9.500. Nós abriremos mais 15 delegacias da Polícia Civil, entre 8 da manhã e as 20 horas, no sábado e no domingo, só na capital, mais 11 e mais 4 em Caucaia, justamente para que a Polícia Militar, se deparando com alguma ocorrência, não precise se deslocar muito para poder entregar uma ocorrência e voltar para o seu trabalho. Sendo que alguns crimes especificamente eleitorais, eles serão conduzidos para a Polícia Federal, que detém essa atribuição, essa competência primária. Então, nós atuamos supletivamente na questão eleitoral e, no caso de Caucaia e Fortaleza, não há essa necessidade, preliminarmente, porque a Polícia Federal tem um bom efetivo aqui. E o planejamento nosso é feito em conjunto com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público Estadual. Então, há um diálogo permanente com todas as forças e poderes para que no dia tudo isso seja feito de forma mais natural. Além disso, eu determinei também a instalação de um gabinete de coordenação operacional, que será feito no gabinete de gestão para eventos complexos. Lá na própria Secretaria de Segurança, nós temos uma sala de comando e controle em que todos os coordenadores operacionais das forças de segurança e também das agências reguladoras, que são importantes para eventualidades, possam estar próximo do comandamento para tomar uma decisão mais rápida, efetiva e eficaz. Agora, secretário, só uma observação, né? Isso não significa que as outras cidades ficarão descobertas. O policiamento no interior continua, para não dar moleza para os bandidos. Perfeita observação, e aí aproveito para dar um recado para eles. Ninguém está saindo do interior, não. Isso aqui a gente está fazendo, esse reforço, com contingente local e com hora extra, que aproveito para agradecer ao governador por ter tido a sensibilidade e a determinação de ter permitido que as forças de segurança tivessem um recurso maior de hora extra justamente para essas situações, em eventos complexos como esse, mas também
para saturar, ou seja, reforçar o patrulhamento em dias e horários em que a mancha criminal nos sinaliza que alguma coisa está fugindo do controle e que a gente precisa reforçar. Então, interior, tranquilamente, o policiamento vai estar funcionando normalmente. O próprio governador Eumano de Freitas destacou na rede social hoje, e secretário Roberto Sá, desse reforço do policiamento por conta dessa eleição em Calcaia e em Fortaleza. Até porque, Miguel, nós temos aí 1.800.000 eleitores aqui na capital, né? E mais de 200 mil, quase 240 mil só em Calcaia. E o próprio governador destacou o funcionamento de 28 delegacias, que o senhor acabou de falar, em Fortaleza e Calcaia. Ou seja, não há desculpa para que o eleitor possa dizer que está sendo desassistido com relação à segurança nesse domingo, dia de eleições, né? Exatamente. Nós apresentamos, né, ao governador, após finalizado o planejamento, para que ele tivesse essa tranquilidade de saber que, assim, todo esse recurso que ele tem destinado às forças de segurança vão estar à disposição da população, que é nosso dever proteger. Então, como disse, né, são 15 delegacias a mais sábado e domingo, e 13 já funcionariam normalmente, inclusive durante 24 horas, ou seja, nenhum local está perdendo recurso algum. Nós só estamos suplementando, complementando, reforçando, principalmente em Fortaleza e em Calcaia. Então, assim, as forças de segurança entenderam as nossas orientações. É uma eleição que está muito acirrada e que nós sabemos que a gente tem que estar preparado. Mas aproveito, se me permitem, a audiência de vocês para dar um recado também para os eleitores. A eleição precisa ser uma festa da democracia. Pessoas que pensam diferente da gente não são nossos inimigos. O Brasil precisa caminhar sempre para maior tolerância para quem pensa diferente. Então a eleição é mais um exercício de nós respeitarmos quem pensa de forma diferente, aplaudir quem ganhou e quem perdeu efetivamente, se preparar melhor para o próximo pleito. E a democracia é exatamente isso, ela permite o rodízio dos mandantes. Agora, é a população que escolhe. Então fica o nosso aqui aconselhamento para que essas pessoas, as que ganharem, comemorem, comedidamente, dentro das normas legais, e aquelas que perderem, reflitam, se preparem e voltem mais fortes para disputar os pleitos. Porque quem desviar das normas legais e de decisões judiciais será preso e processado. Isso é muito claro e muito firme para todos nós. Nós estaremos nas ruas para permitir que o cidadão, que é o nosso patrão, é a pessoa que paga os impostos e que vai exercer esse direito de cidadania, possa tranquilamente ir e vir. E quem ousar afetar essa tranquilidade e paz do cidadão vai se ver com a justiça, porque nós os identificaremos, os prenderemos e os entregaremos na justiça. Secretário, eu queria que o senhor fizesse um balanço da sua gestão à frente da pasta da SSPDS, tendo em vista que o senhor assumiu um momento em que os números de homicídios eles estavam chamando bastante atenção, inclusive na comparação com outros estados semelhantes ao Ceará. O que a gente pode dizer? A gente pode ver uma curva já caindo desde quando o senhor assumiu e adotou novas políticas de segurança pública em todos os pontos? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que, assim, eu já é o terceiro estado que eu atuo nessa função, e eu respeito muito todos os colegas que assumem esse cargo, né? E efetivamente é um trabalho muito difícil, porque são muitas variáveis que você não domina. Então vai aqui o meu respeito para todos os secretários de segurança, os que já foram e os que virão futuramente, porque a cadeira é uma verdadeira cadeira bombástica. Mas tem um louco aqui que aceitou pela terceira vez e está me dando muito prazer. Primeiro porque o povo cearense é muito acolhedor e é muito agradável estar aqui com os senhores. Não estou rasgando cedo, eu só estou retribuindo o carinho e o acolhimento que eu estou tendo. E realmente, depois que nós assumimos, e a análise criminal é um farol, é uma luz no quarto escuro. É eu pegar a minha superintendência, que faz pesquisas e faz o georreferenciamento do delito no tempo e no espaço, ou seja, onde ele ocorre, que horas ocorre. Isso me permite fazer manchas criminais. Onde mais está tendo homicídio, onde mais está tendo roubo, onde mais está tendo furto, a que horas do dia, que dia da semana, qual é o modus operandi, que tipo de arma é praticada, quantos criminosos são, ele chegou de carro, a pé, de bicicleta. Então, estudando esse fenômeno criminal, a gente consegue adequar as ferramentas de resposta ou de prevenção, o que é mais importante.
trabalhar com esses números que aconteceram nos permite sermos preditivos, tentar evitar outros que aconteçam. Então, nós imediatamente, analisando esses números, reforçamos áreas que tinham mais indicativos de problemas, demos mais visibilidade para a Polícia Militar e na Polícia Investigativa nós também focamos com grupos especializados alguns delitos, notadamente estimulando todas as delegacias a terem um trabalho mais focado, mas a DH, Draco, narcóticos tiveram também uma atenção especial porque o grande problema de letalidade do Ceará são as disputas por droga, né? Grupos criminosos por droga. Eles literalmente estão se matando. E quando a gente prende, inclusive, está salvando a vida deles, muitas das vezes. E a gente tem conseguido de lá para cá, sim, descrever uma tendência de queda, uma curva que ela foi diminuindo aquele crescimento, que estava no patamar de uns 30%, caiu para 20%, depois caiu para 5%, depois ficou quase que empatou, e no último mês de setembro, nós conseguimos uma redução no estado de 3,8%, comparado ao mesmo período do ano passado. E na região metropolitana, que foi uma notícia muito importante, nós tivemos a maior redução, que foi de 23%, pegando Caucaia, Maranguape, Maracanaú, Aquiraz, Eusébio, toda essa região metropolitana, nós tivemos essa redução importante. No crime violento contra o patrimônio, a redução também está muito significativa. Em setembro ela foi 26%, comparado com o setembro passado, e no acumulado do ano já está em 14,3%. Este mês de outubro, a gente monitora dia a dia, né? Então tem dia que a gente consegue reduzir mais, tem dia que reduz menos, mas a tendência é permanecer essa queda que a gente vem descrevendo. E aí eu só posso fazer 2 agradecimentos em razão dessa queda contínua. É agradecer às forças de segurança, aos dirigentes por terem entendido as minhas diretrizes e estarem colaborando muito, ajudando muito. Na verdade, eles operam, né? E às forças de segurança, aos homens e mulheres que fazem as forças de segurança dia e noite, por estarem realmente arriscando a vida para abordar criminosos violentos, com muita arma de fogo. São cerca de 18 armas de fogo retiradas por dia no Ceará. É muita arma de fogo. E o Brasil não produz, né, secretário? O Brasil não fabrica. O Brasil até produz as armas nacionais, né? O Brasil não produz aqueles fuzis, AR-15. E que a gente encontra facilmente nas mãos dos bandidos. Facilmente nas mãos dos bandidos. Então, essa é uma coisa que eu gostaria muito que um dia um governo federal tivesse como uma pauta nacional. Desarmar o criminoso. Porque um dos eixos ainda não combatidos, que atrapalha muito o combate ao crime organizado, é o poder bélico desse crime organizado. Eles têm armas de grande poder destrutivo, muita munição explosiva. Por isso eu instalei no Rio de Janeiro uma delegacia chamada Desarme, delegacia especializada em armas, munições e explosivos. Passando pelo Espírito Santo, também deixei uma delegacia como essa lá, e aqui nós vamos implantar uma Desarme, que é para que essa unidade de investigação tenha foco em padrões de aquisição de arma de fogo, oficinas clandestinas, armeiros, e descubra rotas e se efetivamente tem alguém comprando arma legal e desviando para a ilegalidade. Mas eu quero fazer um outro agradecimento, retomando aqui essa tendência de queda, é o governador do estado, porque nessa minha trajetória de ter sido secretário em mais 2 outros estados, a experiência foi muito grande e eu acabei tendo aqui uma experiência que é extrema. No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, o Estado decretou calamidade pública financeira. Sabe o que significa isso, na verdade? Se eu fosse fazer uma analogia, falimos. Falência. O Rio decretou, diário oficial. Eu tenho a cópia do diário oficial. Então, gerir segurança pública sem já recurso. Com recurso já é difícil. Imaginem sem recurso. Então, ali foi uma verdadeira escola da vida para a minha pós-doc em gestão de crises. Hoje, se eu achava que eu já era um gestor de crise, hoje eu realmente me acho muito especializado em razão de ter enfrentado toda aquela criminalidade que vocês veem no Rio de Janeiro todos os dias, sem 13º, sem gratificação, sem combustível, sem viatura, sem o que vocês possam imaginar. Eu lembro que até fardamento faltava para os agentes. Faltou tudo. E a gente manteve a dignidade de pé. Eu estava lá junto com os policiais, com a minha tropa, e a gente manteve a dignidade e conseguiu evitar o pior.
Aqui no Ceará, eu encontro um governo que, desde que eu cheguei, entrega recurso humano, entrega viatura, entrega tecnologia. Eu fiz o pleito pela hora extra, ele atendeu. Fiz um pleito para aumentar a gratificação por apreensão de arma de fogo. O governador atendeu. Então, todos os pleitos que as forças de segurança têm feito para que a gente tenha condições dignas de enfrentar essa criminalidade, ele tem atendido e, mais do que isso, tem estado ao nosso lado. Quase que todos os dias, a gente se fala todos os dias, mas ele quase que todos os dias está comigo em algum evento da segurança. Isso nos fortalece muito, porque mostra para as forças de segurança que é um governador que está conosco, que está nos apoiando, entregando viatura. Hoje à tarde entregaremos viaturas para a área de assistência social da Polícia Militar. Assistência social, área de saúde mental. Então, há toda uma preocupação de dar condições de trabalho. Então, fica aqui esse meu agradecimento à tropa e ao governo por nos dar condições, ao governador por nos dar condições de trabalhos dignas. O desafio continua grande, porque o Brasil ainda tem muita coisa para melhorar para que os estados, com os recursos que têm, possam enfrentar com mais paridade de armas. Se eu pudesse também fazer uma outra analogia, né? A legislação federal, os estados têm que trabalhar com a legislação. E o nosso país é um país continente. A realidade do sul é uma, do norte é outra, nordeste é outra, sudeste, centro-oeste. Cada região nossa poderia ser um país diferente na Europa. Então, nossa legislação é única, vamos respeitá-la, mas ela precisa ser aderente à realidade que nós encontramos no combate à violência. Tem alguns casos emblemáticos que eu peço ao delegado-geral para me fazer um relatório. E aí eu fico olhando e falei assim, meu Deus, se essa pessoa fez isso tudo e continua tendo algumas oportunidades tão precoces de voltar ao convívio e continua cometendo delitos assim, o que nós precisamos fazer? Porque a polícia prende e entrega, daqui a pouco prende de novo e entrega. Então, nós precisaríamos ter um olhar sem paixões ideológicas para sermos bem pragmáticos para o que é preciso fazer para a gente ser justo com quem comete crime muito violento e separar esse cara que comete crime muito violento, que não tem menor apego pela vida de ninguém, mata com prazer, daquele que comete um delito não violento e que realmente tem muita oportunidade de ser ressocializado, receber uma capacitação, um emprego. Então, enquanto a gente não definir muito bem, né, como tratar, depois de condenado, essas pessoas, a gente ainda vai continuar tendo muitos problemas, porque nossas polícias, e eu posso falar isso assim com muita tranquilidade, porque eu visitei quase que o mundo todo, polícias da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul e do Brasil também várias. Então a gente tem sim que ter outros freios na sociedade que não só a polícia. E se não tem freio moral, freio religioso, freio ético, e a legislação também não freia através da polícia, que freio nós teremos, né? Então a polícia faz esse papel que eu dizia já em outros lugares, nós somos a última barreira para uma barbárie. Então, vamos preparar essa barreira, vamos tratá-la com muita dignidade, cuidar de quem cuida de nós, porque ultrapassou essa barreira, o que vai sobrar? O senhor falou da palavra cuidar, e eu vou pegar exatamente essa deixa, porque além de toda essa estrutura que o Estado oferece para esses profissionais, eles também precisam ser bem cuidados. O mental desses policiais precisa ser bem cuidado. Existe um programa chamado Viver Bem PM, que tem exatamente esse objetivo de dar bem-estar e dar qualidade de vida para esses profissionais que no combate à criminalidade, eles precisam disso, não é, secretário? Olha, excelente abordagem, e é uma coisa que eu também já falava há algum tempo sobre a questão da saúde mental. Eu tive uma experiência em Los Angeles, né, em que lá, na época que eu fui e visitei, eles tinham uma descompressão para os policiais que participavam de eventos e que tinha morte, de qualquer lado. Então, se tinha um evento que tinha uma morte de algum oponente ou de algum agente da segurança pública, esse policial era retirado para uma descompressão, para uma entrevista com psicólogos, para saber se ele teria condições de continuar. E isso foi muito interessante, me marcou muito. No Brasil, a demanda por ter efetivo nas ruas, ela é tão grande que se mecanizou a resposta do policial estar numa ocorrência num dia, uma ocorrência muito grave, ele volta para o quartel, entrega a sua arma, vai para casa descansar. No dia seguinte, ou horas depois, ele está de volta naquela mesma rotina. Então, a gente submete esse nosso policial a uma pressão psicológica muito forte.
e a sua fala vem nesse sentido. Nós precisamos encontrar maneiras de ter nesses profissionais de segurança pública, bombeiros, peritos forenses, né, perito legista, que está ali recebendo corpos para fazer, e são pessoas, né, que estão sofrendo violências muito fortes. Então, quem cuida dessas pessoas, quem trabalha com esse tipo de serviço, realmente precisa ter um momento para descomprimir, para desabafar, para conversar. E uma pessoa que trabalha com arma na cintura, ela precisa ter, nós precisamos, nós que somos os chefes, mas também como sociedade, a certeza de que ela está bem emocionalmente para portar essa arma. Porque em algum momento ela vai ter que tomar uma decisão, numa abordagem, numa afronta. Infelizmente, muita gente às vezes afronta o policial. Eu me lembro que eu na faculdade, eu já fiz faculdade de Direito, eu já era major da Polícia Militar, estava já para ser promovido a tenente-coronel. Aí um dia no elevador, descendo na faculdade, uma faculdade lá no Rio, muito cara, mas eu não paguei, eu era bolsista, graças a Deus, né? Eu recebi uma bolsa para frequentar essa faculdade. E o aluno me perguntou, sabia que eu era major, mas, major, eu fui abordado, olha que abuso. Eu falei, mas por que abuso? Pô, eu não sou bandido. Eu falei, como é que o policial vai saber se você é bandido ou não? Então, assim, deixa eu te dar uma sugestão, falei para ele, toda vez que você for abordado, contribua, porque é o melhor para você. O carro de trás pode ter um bandido e você não sabe, às vezes perseguindo você para te roubar. Então, acenda a luz interna, abaixa o vidro, fique tranquilo, mantenha as mãos no volante e trate a pessoa com educação. O máximo que vai acontecer é ele te dar boa noite, pedir o documento do carro, talvez revistar o carro. E se você não tem nada a dever, por que não deixar revistar seu carro? Então, só para dar um exemplo de como, às vezes, as pessoas se revoltam contra o agente público quando ele está ali exposto, cansado, estressado, fazendo uma abordagem no tempo, não se sabe como está a vida pessoal daquele agente. Então, só para dar esse exemplo que aconteceu comigo, e aproveito para falar para as pessoas, quando o agente público for fazer uma abordagem, respeite e agradeça, porque ele está ali, você vai embora, ele vai continuar ali abordando outras pessoas, e nós temos diversos relatos de que em abordagens assim, lamentavelmente, muitos policiais perdem a vida. E que isso não aconteça nunca mais, nem aqui, nem em local nenhum. Agora, secretário, eu queria falar um pouquinho sobre o meu celular, né? Temos números positivos, em apenas 6 meses, quase 4.000 aparelhos foram recuperados e devolvidos aos donos. Esse programa, além da devolução de um bem que a gente compra tão suado, né? Hoje não se compra mais em 10, compra em 18, 20 vezes um aparelho celular, o bandido vem e leva, mas aqui no Ceará está mais fácil de recuperar esse bem e devolver ao dono e, de cara, reduzir o percentual de roubos e furtos de aparelhos telefônicos. Olha, esse programa ele foi implantado, né? Iniciado em abril, e ele tem contribuído muito para esse número que eu disse hoje, de redução permanente de crimes violentos contra o patrimônio. Para você ter uma ideia, de abril para cá, nós fizemos um recorte, aí, um balanço dos 6 meses, e a média percentual de redução de roubo de celular é de 16%. Então, realmente, nós monitoramos, né, essa série histórica, e esse patamar de redução vinha na casa de 1%, 2%, às vezes até aumentava um pouquinho, e depois de abril para cá... Mas não passava de 10%. De redução? Não chegava nem a 5%. A redução estava muito tênue, era uma redução, mas muito pequena. E depois que nós começamos, a média é de 16%, ou seja, tem meses que até um pouco mais, meses um pouco menos, mas em média, durante 6 meses, é 16%. E a gente quer estimular, inclusive, a população a fazer mais inscrição no cadastro. meucelular.sspds.ce.gov.br. É um e-mail que ele pode se cadastrar, cadastra os seus dados, o seu telefone. Se algum problema acontecer com o telefone dele, roubo, furto ou até extravio, ele faz um alerta. Esse alerta vai ser considerado um pré-alerta durante 48 horas e ele terá 48 horas para fazer um upload, para subir, carregar ali em PDF o boletim de ocorrência. Carregou o boletim de ocorrência, a Polícia Civil e a Polícia Militar, nas suas abordagens, se encontrarem esse aparelho, vão comunicar a pessoa que detém esse aparelho para devolver e explicar como chegou, como comprou, adquiriu aquele aparelho. Mas tem que cadastrar, né? Mas as pessoas têm que cadastrar. Então, a redução, ela realmente é significativa e já entregamos aproximadamente 4.000 aparelhos celulares de abril para cá.
Secretário Roberto Sá, mais uma vez agradecê-lo a presença e de estar presente aqui nos estúdios, esclarecendo aos nossos ouvintes, principalmente num momento como esse que antecede as eleições. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpas aqui, eu acho que eu falei até demais, imagina. me empolguei um pouco aqui, não sei se eu tomei tempo de pergunta de senhores, mas já me coloco à disposição para voltar em outra oportunidade, porque a nossa população, vocês têm uma audiência muito grande, e é uma oportunidade da nossa população ouvir o trabalho que vem sendo feito, criticar, sugerir algumas coisas, e a gente está sempre aberto a melhorar, porque não somos dono da verdade, mas temos a responsabilidade muito grande e sempre que tiver a oportunidade de vir aqui, vai ser um prazer. Muito obrigado, um bom dia a todos. Secretário, um minutinho e meio mais ou menos, Luciano, só para a gente encerrar, atender aqui aos motociclistas, o Moto Segura, né? Um programa novo que devolve as motos que são furtadas, roubadas, mas os motociclistas precisam fazer o papel de casa, fazer o registro, o cadastro. Olha, excelente lembrança. Nós temos esse programa da Moto Segura e é importante que eles entrem no site do Detran e façam a sua inscrição, porque o Estado está doando para ele o equipamento de rastreamento. Ele só precisa adquirir um chip para emissão de sinal, que inclusive está sendo vendido num preço muito razoável. Então, nós colocamos o equipamento de rastreamento e depois ninguém sabe por onde ele está. Só se acontecer alguma coisa com a motocicleta e ele autorizar o CIOPS, nós vamos ativar uma chave que o monitoramento começará a ser percebido por nossos policiais até localizar a motocicleta dele e uma viatura será deslocada para fazer a apreensão da motocicleta e, eventualmente, até a prisão de quem estiver portando, estiver com essa motocicleta. Então, fica aqui nosso chamamento aos motociclistas que inicialmente trabalham como motoboy ou como entrega, né, em aplicativo de entrega, que são os primeiros a serem contemplados, usam a moto como instrumento de trabalho, para que façam isso, entrem no site do Detran, analisem, lá se inscrevam, porque nós vamos ter todo o interesse do mundo e, caso aconteça alguma coisa, devolver o patrimônio. E, mesmo que não aconteça, só o fato de nós noticiarmos isso já é uma medida preventiva, isso inibe um pouco mais o delito. Perfeito, muito obrigado, secretário Roberto Sá, da Segurança Pública e Defesa Social.